cada encarnação é um passo muito importante para a nossa evolução. É a oportunidade que temos de colocar em prática todo o nosso aprendizado, é testar a nossa capacidade de superação, é provar a nossa melhora íntima, moral e demonstrar em atitudes com a prática da caridade, o amor ao próximo, e assim a gente sair vitorioso dessa encarnação. Por esse ponto, o desencarnar, então é apenas uma passagem, é apenas um processo necessário para a gente conseguir ter mais oportunidades de evoluir. Quando nós estamos no plano espiritual, ou seja, depois do desencarne, como será nosso retorno para cá? Como será a nossa próxima encarnação? Existe um departamento no plano espiritual, onde os espíritos de luz mais evoluídos nos auxiliam, e juntamente com eles a gente organiza, nós planejamos a nossa próxima reencarnação. Claro que temos que levar em conta os nossos méritos, os nossos débitos, e assim, juntos com eles, teremos, sim, a oportunidade desse planejamento e colocarmos em prática na próxima encarnação. Mas isso, de forma mais individual, é o que é mais frequente que a gente pode observar, né? Cada um de nós vem com as suas bagagens, com as suas missões, e assim por diante. Mas também existe nessa questão o desencarne coletivo. E esse coletivo, ele é um grupo grande de espíritos que no plano espiritual se associam entre si com um objetivo maior, de um trabalho redentor. Porque se a gente entende a ação e reação, se a gente entende a lei da reencarnação, e sucessivamente vezes nós reencarnamos, desencarnamos, qual seria o propósito, qual o porquê e como aconteceria o desencarne coletivo? Aquelas pessoas estavam reunidas com o planejamento deles, como o livre-arbítrio deles, eles escolheram passar por essa provação. Ele relata que os espíritos escolhem esse desencarne coletivo para alcançar com mais rapidez um grau de evolução maior. Com esse motivo, então, é um objetivo de um plano maior para esse grupo de espíritos que resolveu enfrentar esse desafio. Eles fazem com que as coisas cheguem prontamente a uma ordem melhor. Então, realizando-se em alguns anos ajustes que necessitaria em muitos séculos para resolver. Então, esse é um dos objetivos do desencarne coletivo em relação aos espíritos e ao seu planejamento. Mas, e nós encarnados? Será que é fácil da gente compreender que ok, foi uma decisão dos espíritos desencarnarem de uma forma trágica? É bom a gente pesquisar, a gente procurar algumas respostas, né? Porque ao longo da história do homem sempre ocorreram terremotos, situações de desencarne coletivos eram comuns com a natureza, com as ações da natureza. Terremotos, tsunami, erupções vulcânicas. E hoje em dia a gente consegue perceber uma diferença em relação a isso. Está acontecendo com mais normalidade, com naufrágios, acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, incêndios, desabamentos, enfim, o que a gente está presenciando também no nosso planeta agora. Mas, e quem será que seria responsável por esse deslizamento de terra? Por esse acidente aéreo, por esse acidente automobilístico, por aquele incêndio? Nós sabemos, nós aprendemos que Deus é justiça. O plano espiritual está aqui para nos auxiliar. Então, não podemos interpretar que o que está acontecendo dessa forma é um castigo ou uma punição. É um pensamento errado nosso. Em uma mensagem, uma carta psicografada pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz, os espíritos Leocádio, José Correia e Marina Fidelis, eles alertam nós justamente nesse ponto. Os desencarnes coletivos, eles não representam o resgate de erros em vidas passadas, muitas vezes, desse grupo, ou qualquer tipo de castigo ou de punição. E também não são resultado da influência de espíritos desencarnados. Então, a reflexão que a gente deve fazer é que é o uso do livre-arbítrio de uma forma muito maior, mais construtivo para esses espíritos e refletivo para nós aqui. Porque com a evolução do homem, da ciência do homem, do conhecimento do homem,
Os homens aprenderam a conhecer mais a fundo os ambientes, o planeta, passou a entender melhor os vulcões, os terremotos, os tsunamis, as ações, os ventos, das chuvas. Então nós temos as condições de nos proteger desses desastres naturais. Nós podemos usar o livre-arbítrio e o conhecimento para não nos colocarmos em situações de riscos, de lutar por um lugar onde o desastre pode ocorrer. A gente tem que lutar pela vida e não ficar à mercê daquele acontecimento achando que só rezando para que não aconteça. E com o passar do tempo, nossa tecnologia também trouxe outros causadores de desastres naturais. Se antes não tinha avião e não tinha edifícios altos, não tinha edificações, não tinha carro, então não tinha desencarne coletivo dessa forma. Mas hoje tem. E quem que construiu? Fomos nós, os homens. Então, aí também vem, por outro lado, o cuidado, a manutenção, o pensamento ao próximo, porque muitos acidentes acontecem devido à nossa falha, né? Por outro lado, a gente faz um uso inadequado dos meios de transporte. Por um lado, pode ocorrer falhas nos aviões, nos navios, nos automóveis, nos trens, mas por muitas vezes nós não nos prevenimos, nós não nos precavemos, aquele recurso financeiro a mais numa revisão do carro, num cuidado, numa empresa para não ter gastos, não revisa seus aviões como deveria, não revisa seus navios, não revisa os meios de transporte, não revisa os cálculos de pontes, de hospitais, de edifícios grandes. Então essa negligência, esse uso do livre-arbítrio dos homens em não realizar tais tarefas por N motivos, desencadeia, então, um desencarne coletivo. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, anos atrás, a Boate Kiss. Quantos adolescentes morreram naquela tragédia? Mais de 300? Ok, os espíritos que estavam lá reunidos naquele local, eles planejaram estar lá. Mas e se a gente pensar só nisso, a gente tira a responsabilidade e o livre-arbítrio do ser humano que estava colocando as pessoas lá dentro, analisando o sistema anti-incêndio, o alvará, a lotação, o que tipo de teto que pegou fogo, que tipo de fogos lá dentro. Não foi porque aquele grupo definiu que Deus ou os espíritos resolveram acender o fogo. Não, existe sempre a responsabilidade nossa. Podemos até ir um pouco no que estamos vivendo com a pandemia hoje, e se a ciência não tivesse incubado ou mutado, feito um monte de experiência com os vírus, ele se espalharia dessa forma? Nós espíritas sabemos que nós estamos passando de expiação e provas para um mundo de regeneração. Os desencarnes coletivos que estão acontecendo, nada é por acaso. Tudo tem um motivo, todo mundo tem uma programação. Mas e a negligência? E a falta de cuidado? E a falta dos nossos cuidados? Nessa questão de que o homem evoluiu e a tecnologia evoluiu, quando o desencarne acontece, com o desencarne coletivo aconteceu, qual a nossa missão também como irmão encarnado? É uma prova que Deus nos dá, que a espiritualidade nos dá, que nós temos compaixão com o ser humano. De lembrar que quantas mães que perderam os filhos, ou os filhos que perderam as mães, ou quantos de nós perdemos ente querido. É uma forma que nós temos de demonstrar compaixão, de nós demonstrar carinho para o próximo, de evoluir, de refletir sobre os valores da vida. Durante as tragédias, a gente vê muita comoção popular, assim como muitos se revoltam, há também quem vá para ajudar e unir a essas vítimas do desencarne. Umas cartinhas de Emmanuel, e faziam as perguntas para Emmanuel, devido às vezes, sendo Deus de bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? É difícil de nós compreendermos sem um estudo espírita. Então, o quão felizes nós somos de estarmos aqui,
Olha o motivo de nós termos para agradecer pelo conhecimento, pela verdade, pelo entendimento. E a resposta que ele trouxe, que Manuel deu, foi essa. Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retomamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Ali ele já explicou, então, quando nós, ao voltar ao plano espiritual, a gente vai analisar as nossas ações, vai analisar os nossos créditos e os nossos débitos. E qual a forma mais rápida de quitar os débitos ou de evoluir. Como o Livro dos Espíritos, eu estou me repetindo um pouco, mas os desencarnes coletivos são muitas vezes solicitados para justamente evoluir mais rápido. Então nós devemos rezar por todos e entender o quão corajosos foram esses irmãos que passaram por essa provação. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Lamentemos sem desespero, quanto se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor.